Nós vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, lá na carta de Paulo aos Gálatas. Deixa eu me organizar aqui. Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler inicialmente do capítulo 5, o capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 6. Pode procurar na sua Bíblia aí, sem problema. Você pode acompanhar na sua versão, na Bíblia, na sua versão. Eu vou estar lendo na NVI, a nova versão internacional, mas você pode ficar à vontade e pode ler aí na sua versão. A Kézia também vai estar colocando aqui na projeção. A gente vai ler Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 1, amém? Diz o texto assim: foi para liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu falo, ou ouçam bem que eu, Paulo, lhes digo: caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo... Amém? A fé que atua pelo amor. E nós vamos meditar um pouquinho, irmãos, nessa noite, sobre o seguinte tema: liberdade condicional. Nós vamos falar sobre essa liberdade que tanto se fala hoje em dia. E aí o tema que Deus colocou no meu coração é liberdade condicional. Pedir para a Kézia colocar a arte aí, por favor. Mas antes de a gente entrar dentro desse tema, e esse texto que é muito rico, e tem muitas lições para a gente essa noite, eu gostaria de primeiramente compartilhar com os irmãos o contexto dessa carta. A carta aos Gálatas, é importante destacar que Paulo escreve essa carta para uma comunidade de cristãos gentios, ou seja, uma comunidade de cristãos que não eram judeus. Eles viviam ali na região da Galácia, por isso era a carta aos Gálatas, que eles enfrentavam questões relacionadas à lei mosaica e a sua relação com a fé cristã. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele foi chamado o apóstolo dos gentios, né? Nós sabemos muito bem, nós estamos estudando aqui no domingo pela manhã, o livro de Atos dos Apóstolos, e ali a gente tem o início da igreja, a igreja primitiva, onde a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, a poderosa mensagem do Evangelho, ela não ficou somente em Jerusalém. Então se cumpriu a promessa onde, né, até os confins da terra. E o apóstolo Paulo foi importantíssimo, a partir do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, na conversão de Saulo, né, e aí depois o apóstolo Paulo, essa mensagem poderosa que primeiramente foi ali para Jerusalém, para a igreja ali de Jerusalém, essa mensagem ela foi expandida, ela foi colocada para até os confins da terra. E o apóstolo Paulo foi importantíssimo. E aqui, dentro das suas viagens missionárias, ele ele constituiu igrejas por todas as partes. E uma dessas igrejas estava lá na Galácia. Então, quando ele escreve aos Gálatas, ele está escrevendo para uma comunidade que não é uma comunidade, né, judaica, uma comunidade de gentios, que se converteram a essa mensagem poderosa. Então, esse contexto da carta é um grande problema, irmãos, porque aqui o apóstolo Paulo ele está falando de uma situação muito complicada na igreja. Não pense que somente nos dias de hoje nós temos problemas dentro da igreja. Naquela época também já haviam muitos problemas, porque onde há ser humano há problema, irmão. Na sua casa há problema? Na minha há muitos problemas. Na sua família há problemas? Na minha também há muitos problemas. No seu trabalho há problemas? Também. No meu trabalho há muitos problemas. Porque nós vivemos em comunidade, em sociedade, e nós somos pecadores, erramos, e nós somos convidados ao Senhor a cada dia a nos consertar, a viver melhor, de forma melhor, como Cristo nos chamou a viver.
Então, o apóstolo Paulo está escrevendo aqui, e na primeira parte da carta aos Gálatas, ele está preocupado primeiramente em defender a autonomia, a autoridade dele como apóstolo, né, do seu chamado divino, do encontro que ele teve com Jesus. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele não caminhou fisicamente com Cristo, mas nós sabemos que ele é apóstolo, né, porque ele teve um encontro real com Jesus. A caminho de Damasco, nós conhecemos a história, ele teve um encontro onde o próprio Jesus, né, apareceu para ele e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir daquele momento, o apóstolo Paulo, ele reconhece ao Senhor Jesus e ele começa agora a colocar as suas forças, as suas energias em pregar essa mensagem poderosa do Evangelho de Jesus Cristo. E aí ele vai plantar essas igrejas e vai orientar essas igrejas, mandando cartas para essas igrejas. E uma dessas igrejas, a igreja de Gálatas. E nesse capítulo 5, ele está tratando de algo específico, irmãos. Algo que nós precisamos trazer para o nosso dia de hoje, que é essa liberdade que nós temos em Jesus Cristo. Então, em seguida, depois de ele falar dessa autoridade como apóstolo, né, de ter essa confirmação aos Gálatas, em seguida ele passa a abordar questões específicas enfrentadas por aqueles cristãos daquele momento, que estavam recebendo influência de falsos profetas, de falsos mestres, que estavam pregando a necessidade de circuncisão, ou seja, de cumprimento da lei mosaica para que haja salvação. E aí o apóstolo Paulo ele vai corrigir severamente, ele não vai deixar isso acontecer, ele vai dizer que não é assim que funciona, está errado. Nós fomos libertos em Cristo Jesus, então agora nós não precisamos mais cumprir a lei mosaica para que possamos ajudar a Jesus ou ajudar de alguma forma na nossa salvação. Então esse é o contexto da carta. É um assunto muito tenso, porque praticamente hoje a gente estivesse falando assim: obrigado, tia, mais uma pedrinha na sua coroa, está elegante hoje, está bonita, Deus abençoe. Então, no capítulo 5 de Gálatas, nos lembra a importância da verdadeira liberdade que temos em Cristo, que só pode ser alcançada através do Espírito Santo. Também essa carta vai destacar o papel crucial de andar no Espírito Santo e produzir fruto do Espírito nas nossas vidas diárias. Então, é como se a gente estivesse aqui ensinando na CIP de Itaboraí o seguinte: irmão, você é salvo pela graça em Jesus, porém, você precisa pagar uma promessa, ou você precisa fazer algo para que você confirme essa salvação. Heresia. Era isso que Paulo estava dizendo. Não, você não precisa fazer mais nada. A sua salvação já está comprada, já está em Cristo Jesus, já está paga na cruz do Calvário. Amém, irmãos? A minha e a sua salvação já está paga na cruz do Calvário. Então, nós não precisamos fazer nada para alcançar o favor de Deus. A gente sempre fala isso aqui, e eu sou assim, apaixonado por essa palavra, que nós, na verdade, não precisamos fazer nada, porque Jesus já fez. E por isso nós já somos justificados. E porque nós somos justificados, nós aí sim vamos fazer as boas obras naturalmente, que foram preparadas antes da fundação do mundo para que nós pudéssemos fazer. Então, o apóstolo Paulo aqui ele está tratando de algo que estava contaminando a fé da igreja em Gálatas. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está combatendo uma grande heresia. Não, você não precisa se circuncidar, você não precisa cumprir a lei mosaica para que você possa dar uma ajudadinha, né, ao Senhor Jesus na sua salvação. E isso é muito interessante, irmãos, porque quando a gente fala de liberdade, não sei se quer, tu colocou aqui, quando a gente fala de liberdade, né, a gente vive num país livre, entre aspas, né, porque, na verdade, quando a gente fala que a gente é livre, a gente não é totalmente livre em tudo. A liberdade é um dos atributos ou valores mais apreciados por ser humano. Para alcançar a liberdade já foram feitas manifestações, revoluções na história, foram travadas e estão sendo travadas ainda hoje, grandes guerras, para o quê? Conquistar a tão famosa e a tão sonhada liberdade. E muito sangue já foi derramado para que tal liberdade fosse alcançada. E quando eu falo de liberdade, eu vejo essa gaiola, e é importante esse símbolo para mim, porque meu pai, né, não sei se aqui algum irmão
alguém aqui, né, cria passarinho em casa, mas na minha visão, passarinho sempre tem que estar solto. Então eu tinha um conflito muito grande em casa com meu pai, quando eu vi os passarinhos dele lá, quando eu ficava chateado com ele, criança, né, adolescente, falava assim, vou soltar seus passarinhos, e passarinhos caros, né? Meu pai tinha uma coleção de passarinhos lá caro, falava que mexia no passarinho dele, e lembro que uma vez ele viajou, e aí deixou a responsabilidade para quem cuidar de passarinho? Para mim, meu irmão. Infelizmente não foi por querer, tá, irmãos? Porque eu não tinha essa habilidade, esse cuidado com os passarinhos, né? Por isso que eu não sou muito negócio de bicho lá em casa, não dá certo. E o passarinho morreu de sede, de fome, não sei porque eu não cuidei. Meu pai e minha mãe saíram para viajar, acho que eles foram em Campos na época, e aí meu pai viu aquele passarinho morto na gaiola, quando ele chegou, ele ficou arrasado, né? Então, eu falei para ele, pai, se tivesse soltado o passarinho, era mais fácil. E é interessante, porque quando a gente olha, né, o passarinho preso dentro da gaiola, e, na verdade, ele está numa liberdade condicional. Ele acha que está livre, mas quando ele vai voar mais longe, o que acontece? Ele bate aonde? Na gaiola. Ele não pode voar aquilo que ele foi criado para fazer. O propósito do passarinho é o quê, irmão? Do pássaro? É voar. É estar livre. Concorda comigo? Então, eu sempre fui contra isso, e é muito simples. Para mim, está muito bem resolvido isso. E eu falava isso depois na igreja, me converti, meu pai cheio de passarinho em casa, eu doido para soltar os passarinhos dele, e eu também não ia arrumar um conflito, né, um confronto direto, eu falava sempre com ele, mas ele sempre, né, deixava os passarinhos dele lá, minha mãe cuidava, eu falei, tudo bem, pai, mas não pede novamente para eu cuidar de passarinho, que você sabe que o passarinho vai morrer de fome, não porque eu vou fazer isso de propósito, porque não tenho esse jeito mesmo. Mas quando a gente fala de liberdade, irmãos, será que, de fato, nós somos verdadeiramente livres nesse mundo, nesse sistema que nós vivemos? Né? Você acha que, de fato, realmente nós somos livres? Nós falamos aí, nós pregamos, né, a liberdade de pensamento. Será que nós temos liberdade de pensamento? Será que liberdade de expressão, hoje em dia, é respeitado realmente? Nós estamos vendo aí um grande, né, confronto político em relação à liberdade de expressão. Você pode falar o que você quiser, na hora que você quiser, para quem você quiser. Acho que isso está condicionado, não é isso? Há uma condição. Liberdade de pensamento, nós procuramos liberdade de opinião, liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de imprensa, liberdade de ir e vir. Na Constituição vai dizer que nós somos livres para ir e vir, mas, né, em determinados lugares nós não podemos nem ir nem vir. Nós somos dependentes, nós somos condicionados a alguém, que vai dizer se você pode ou não pode ir. Né, para você ter ideia, até nas grandes avenidas, né, na BR, nós somos condicionados a andar ali, mas tem que pagar, né? Tem que pagar um pedágio, e às vezes, dependendo da via, né, paga muito caro, para você poder transitar. Ou seja, nós temos uma liberdade condicional, está sempre condicionado a alguma coisa. Então, essa liberdade, ela está sendo condicionada. Então, nós procuramos ser livres, nós queremos liberdade. Mas nós hoje vamos entender que essa liberdade, ela só é alcançada de uma forma, irmãos. Nós vamos entender aqui. Então, como que nós vamos viver essa liberdade condicional? Como que nós vamos viver isso, de fato, para que possamos ser livres? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí e continuasse com ela aberta. Nós vamos novamente voltar ao texto de Gálatas, capítulo 5. Pedir a Kézia para colocar o versículo 1. No versículo 1 tem algo muito interessante. Ele começa dizendo assim: Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Olha que interessante isso, irmãos. Foi para a liberdade. Isso está dizendo que nós precisamos entender que existe um propósito. Existe uma forma que Cristo veio, Ele morreu, Ele ressuscitou, mas com um propósito. Em primeiro lugar, para que a gente possa viver essa liberdade em Cristo, em primeiro lugar, entendendo por que Cristo veio, por que Ele morreu e por que Ele ressuscitou. Olha o propósito, foi para vos libertar. Libertar de quê, irmãos? Paulo enfatiza
que a graça de Deus é a única forma de alcançar a verdadeira liberdade, e não através da lei ou da carne. Ele está ensinando aqui à igreja, né, que não adianta você colocar ou pensar que a sua salvação, a sua liberdade está condicionada à lei ou à carne, ou à sua própria vontade, ou à sua própria força. Ele vai dizer que foi no propósito de libertar você que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou, e por isso que Ele veio. Então, se a gente não entende essa mensagem, porque Cristo veio, nós vamos continuar presos, aprisionados no pecado, vivendo como ímpios, ou muitas das vezes vivendo dentro da própria igreja, de uma forma religiosa, mas sem viver uma verdadeira liberdade que Cristo nos deu. Então nós precisamos entender que foi para a liberdade, foi para que sejamos livres de fato, irmãos, que Cristo veio. E Ele veio para quê? Para que nós fôssemos libertos, para que nós fôssemos salvos através do seu sacrifício na cruz. Então qualquer outra mensagem que tenta acrescentar algo a essa mensagem, a esse propósito divino de Cristo Jesus na cruz, é uma heresia, é algo que está errado. E nós precisamos combater, assim como o apóstolo Paulo, ele combateu. Então foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então nós precisamos entender que Cristo veio, por que Ele veio, que Cristo morreu, por que Ele morreu, Cristo ressuscitou, por que Ele ressuscitou, para que nós sejamos livres de fato do pecado. A grande verdade, irmãos, é que nós somos perdoados, estamos perdoados através do sacrifício de Jesus na cruz. Isso é lindo demais, isso é uma verdade que nós precisamos pregar. E em Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 4, o apóstolo Paulo vai dizer também à igreja de Romanos: portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Amém, irmãos? Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando quem? Seu próprio Filho, a semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim, olha o propósito, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Aleluia! Que não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. Glória a Deus por isso. Nós somos livres, irmão. Em Cristo Jesus, no seu sacrifício, na sua obra redentora, nós somos livres, amém? Você pode dizer isso para você essa noite: eu sou livre em Cristo Jesus. Não tente viver uma liberdade condicionada a esse mundo. Viva a sua vida, viva a sua liberdade em Cristo, entendendo que Ele morreu, que Ele ressuscitou para que você seja livre. Isso é lindo demais. Então, Ele pagou a justa exigência da lei para que nós fôssemos justificados e fôssemos de fato livres. Irmãos, como tem gente presa dentro da igreja, vivendo um jugo da religiosidade, vivendo culpada pelo peso do pecado que cometeu hoje de manhã e não consegue, eu não vou nem na igreja de noite porque eu pequei hoje, mas você precisa entender que o seu pecado já está pago na cruz do Calvário, irmão. Peça perdão, se arrependa e continue sua caminhada de fé. Porque se a gente continuar vivendo sobre esse jugo, vivendo de forma em que parece que Cristo não morreu, parece que Cristo não ressuscitou, parece que o pecado já não foi pago, e aí nós vamos vivendo sempre culpados, carregados, sobrecarregados, e aí Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, né? Vinde a mim, vós que estáis o quê? Sobrecarregados. Essa é a mensagem, nós precisamos, né, olhar para Ele, nós precisamos dEle, do sacrifício dEle. Então, em primeiro lugar, para viver essa liberdade de fato, nós precisamos entender a mensagem. Nós precisamos tomar posse da mensagem. Assim como aqueles irmãos, com ousadia, pregaram o Evangelho lá em Atos, como o apóstolo Pedro, hoje de manhã nós estudamos aqui, em Atos capítulo 2, ele se levantou e começou a pregar a mensagem de Jesus.
do Cristo ressurreto, que veio, que pagou pelo nosso pecado, que nos fez livre, que abriu ali a gaiola, né, Kézia? Coloque aí a gaiola de novo. Que abriu a gaiola para que nós pudéssemos voar, livres de toda a condenação. Eu vou repetir o versículo 1 de Romanos capítulo 8, e você vai dar um glória a Deus. Portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Tome posse dessa palavra, irmãos. Que toda palavra contrária a essa seja repreendida em nome de Jesus. Você que é salvo, que está aqui, que já reconheceu Jesus no seu coração, que vive uma fé em Cristo Jesus, tenha plena convicção disso. Você não é mais condenado. Jesus já pagou o preço. Aleluia por isso. Mas em segundo lugar, irmãos, para viver essa liberdade em Cristo Jesus, nós precisamos permanecer nessa mensagem. Olha aí o versículo 1 ainda, nós estamos só no versículo 1. Ele vai dizer que, portanto, permaneçam o quê? Permaneçam firmes na mensagem, naquilo que você está convicto, naquilo que estamos pregando para você. Porque essa palavra é importante, irmãos, porque muitas das vezes nós estamos presos, porque nós estamos ouvindo muitas vozes que não é a voz de Cristo, que não é a palavra de Deus, e aí nós somos jogados de um lado para o outro, sem necessidade, nós sofremos sem necessidade de sofrer, porque nós não estamos permanecendo na palavra. Jesus vai dizer lá em João capítulo 15, permaneçam em mim, porque sem mim nada vocês podem fazer. Acho que o grande segredo da vida cristã, irmãos, mesmo nos momentos mais difíceis, mais dolorosos, é a gente permanecer firmes, permanecermos fiéis à palavra do Senhor. Então permaneça firme, leal, fiel a essa mensagem poderosa de Jesus, que te alcançou pela graça. Jesus vai dizer, em João 8, 31 e 32, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos... João 8, 31 e 32. Se permaneceres em mim e firmes na minha palavra, vocês serão de verdade os meus discípulos. E por serem os meus discípulos, porque estão firmes em mim, porque vocês permanecem em mim, aí sim vocês conhecerão a verdade, e a verdade vai te libertar. E a verdade nós sabemos que é uma pessoa. A verdade é Cristo, é Jesus. A única verdade que nos liberta, irmão, é Jesus Cristo. Então permaneçam firmes no Senhor. Não se deixem levar por qualquer papinho, gospel que tem aí por aí. Sejam igual os bereanos na palavra de Deus. Sejam firmes, constantes, né, na palavra do Senhor, em oração e na palavra de Deus. Não se deixem enganar, irmãos, porque muitos falsos profetas vão se levantar. Ele vai orientar isso aqui. Ele vai falar isso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu só pegar o texto aqui novamente. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. De novo eu declaro, aqui ó, não se deixem se submeter novamente a um jugo de escravidão, é isso que ele está dizendo. Ainda no versículo 1. Porque esse jugo de escravidão, ele é colocado para a gente por esses falsos profetas, esses falsos mestres, que têm ensinado aí, irmãos, barbaridades, coisas que realmente não estão na palavra de Deus, estão distorcendo a mensagem de Deus, do Evangelho, e aí muitas das vezes nós caímos nessa mensagem errada, mas nós precisamos permanecer firmes na palavra do Senhor, amém, irmãos? E aí, continuando, o apóstolo Paulo vai continuar, no ponto 3 aqui eu coloquei, irmãos, como viver essa liberdade em Cristo.
não voltando a esse jugo de escravidão. E quando a gente pensa nesse jugo de escravidão, esse jugo, se eu não me engano, o pastor Bito está aqui, pode me corrigir, é aquele equipamento que colocava, né, sobre os bois, né, para que eles pudessem, né, levar o arado, e era pesado, e aí colocavam 2 ou 3 bois juntos para carregar aquele arado, aquele jugo, aquele peso. Então, assim que eu e você, nós vivíamos anteriormente, antes de sermos libertos em Cristo Jesus, nós vivíamos no jugo da escravidão. Nós éramos submetidos à escravidão do pecado. Mas agora que nós, de fato, somos libertos em Cristo Jesus, esse jugo de escravidão precisa ficar para trás, irmãos. Nós precisamos tirar esse peso e colocar onde, na verdade, nós já foi tirado da gente em Cristo Jesus. Então nós precisamos tirar esse peso e deixar de se submeter ao pecado, irmãos. Crente que vive na escravidão do pecado, algo está errado. Há um defeito aí, irmãos. Precisa ser feito uma correção. Precisa ser feito aí uma confissão, um arrependimento, procurar liderança, não sei, orar. Não é normal. Nós entendemos muito bem que o pecado na vida do crente é uma pedra de tropeço. Nós tropeçamos, sim, muitas das vezes, caímos, mas nós não ficamos escravizados, parados, jogados no chão com o pecado. Nós precisamos nos levantar, porque o preço já foi pago. Nós já somos perdoados. Amém? Nós já somos livres em Cristo Jesus. Essa é a mensagem que Paulo está falando. Vocês não podem voltar novamente a esse jugo de escravidão que os judeus estão querendo impor novamente a vocês. Que papo é esse de circuncidar? Que papo é esse de cumprir a lei mosaica? Ou vocês estão em Cristo ou vocês não estão. Agora é pela graça. Nós agora vivemos pela graça. Jesus já veio. O Cordeiro perfeito já se entregou. Essa é a mensagem que ele está tentando passar, que ele está passando para essa igreja. E aí Romanos capítulo 8, versículo 15 vai dizer: porque não recebeste um espírito de escravidão, para outra vez andardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, da qual chamamos Abba, Pai. Amém, irmãos? Nós agora estamos chamados de filhos, nós fomos adotados por Deus em Cristo Jesus. Então nós precisamos deixar esse jugo, esse peso para trás. Já passou, não te pertence mais, irmão. Que em nome de Jesus, que você saia aqui dessa noite livre, liberto em Cristo Jesus. Que você tome posse realmente dessa palavra, dessa liberdade condicionada a quem? A Jesus. Nós vivemos uma liberdade condicionada à vontade do Pai. Porque nós aí precisamos ter cuidado. Porque achamos que nós agora somos livres, que agora Jesus já pagou, que nós vivemos na graça, posso fazer o que eu quiser, agora eu sou livre. Não, não. Nós agora vivemos na lei da graça. Cristo Jesus. Nós precisamos agora nos submeter à lei da graça de Jesus. Não é viver de qualquer jeito. Porque o texto vai dizer também que nós fomos libertos, não para viver de qualquer jeito, não para viver na libertinagem, de viver de qualquer maneira, não. Nós fomos libertos para que nós pudéssemos glorificar ao Senhor através das nossas vidas, amém? Aí eu te pergunto, vocês estão usando a liberdade que Cristo vos deu para que o nome dele seja glorificado? Isso é importante demais. João 8,36, ele vai finalizar assim também: portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão. Só há liberdade, irmãos, em Cristo Jesus. Não há outro lugar, irmãos, que nós possamos encontrar qualquer tipo de liberdade. Somente em Jesus nós somos libertos. Nossa liberdade está condicionada à vontade de Deus em Cristo Jesus. Devemos ser livres em Cristo e viver uma vida que agrade ao nosso Senhor. Amém, irmãos? Precisamos viver essa liberdade de uma forma linda, mas de uma forma responsável.
Não podemos viver de qualquer jeito. Não podemos viver na lei, não podemos viver no legalismo, no moralismo, mas também não podemos viver na hipergraça, achar que está tudo liberado, que pode viver de qualquer jeito. Não, nós precisamos honrar ao Deus que se entregou na cruz do Calvário por nós, por mim, por você, porque sangue foi derramado para que eu e você pudéssemos ser salvos. Então nós precisamos viver essa vida que agrada ao Senhor, irmãos, de fato. Então a mensagem do apóstolo Paulo é clara: em Cristo somos libertos da escravidão, da lei, e somos agora livres para viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Agora nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós agora não estamos aí à mercê, jogados, não. Nós temos Deus conosco, presente na nossa vida, o Espírito Santo. Para Paulo, essa liberdade não significa fazer o que queremos ou seguir os nossos desejos carnais. Pelo contrário, significa viver uma vida de acordo com o que o Espírito deseja, cultivando o fruto do Espírito em nossas vidas e evitando os atos da carne que nos levam à escravidão. Ele vai dizer aos Gálatas capítulo 5, mesmo capítulo 5, versículo 13: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante ao amor. Pedia Kézia para colocar aí, versículo 13, capítulo 5, Kézia, capítulo 5, versículo 13. Na mesma carta ele vai concluir dessa forma, porque o que eu falei aqui, nós não podemos viver da forma que achamos que devemos viver. Porque eu aprendi essa semana com o pastor Djalma, nosso professor de grego, mestre, que nós somos uma nova criação, uma nova criatura, uma nova criação em Cristo Jesus. E essa nova criação é que nós agora temos uma nova genealogia. Nós agora pertencemos à genealogia de Jesus. Nós agora somos da família de Cristo. Então agora, por nós sermos da família de Cristo, né, de sermos filhos de Deus, nós agora precisamos viver a vontade dele, não a nossa. E aí pega, né, irmãos? Quando a gente fala que nós precisamos viver a vontade de Deus, teoricamente é muito bonito, mas quando nós vamos viver na prática, no dia a dia, é muito difícil. E nós precisamos de quê? Da ajuda do Espírito Santo. Somente pelo poder do Espírito Santo nós vamos conseguir. Então o apóstolo Paulo vai dizer: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, não para viver como escravos. Mas não usem essa liberdade para dar ocasião à vontade da sua carne. Muito pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante ao amor. Amém, irmãos? Isso é lindo demais. Então, assim, a liberdade cristã não é uma licença para pecar ou uma desculpa para viver de maneira irresponsável. Ok? A graça de Jesus não te dá liberdade ou licença, passe livre para você viver pecando, sem responsabilidade com a igreja do Senhor, não. Muito pelo contrário. Nós precisamos ser responsáveis com a nossa fé, porque nós precisamos testemunhar. E essa liberdade que nós temos, ela precisa ser transmitida para as pessoas de uma forma saudável, pela fé. Quando a pessoa olha para a gente e fala assim: poxa, você não pode isso, você não pode aquilo. Quem disse que eu não posso? Eu posso, mas não me convém. Eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Não é isso? Esse é o equilíbrio. Isso é ser cristão. É muito lindo isso, irmãos. A gente... Bota a imagem de novo aí, Kézia, da gaiola. A gente pode, irmãos, entrar dentro da gaiola, ela pode estar aberta, a gente pode ficar lá dentro da gaiola, com a gaiola aberta. Sim. E a gente pode sair da gaiola, e a gente pode voar. A gente pode todas as coisas, mas o que a gente precisa equilibrar na palavra e colocar no crivo da palavra de Deus é o que? Isso convém, isso glorifica a Deus, isso dá bom testemunho, isso edifica meu irmão, edifica a igreja que eu pertenço. Então, na verdade, irmãos, nós somos muito mais livres do que as pessoas imaginam. Na verdade, nós olhamos para elas e falamos assim: eles acham que eles estão vivendo uma liberdade, mas eles não são livres.
eles estão sob o jugo do pecado, eles estão sobre a escravidão do pecado. E aí, quando fala assim, nós vamos para a festa, nós vivemos adoidado, nós vivemos a nossa liberdade, né? Principalmente os adolescentes, né? Parece que eles ficam presos, né? Agarrados dentro de casa, esperando dar 18 anos para fazer tudo que estava proibido de fazer. Por isso que nós pais precisamos ter muito cuidado, né? De você dar essa liberdade condicionada, né? Assistida, e você acompanhar os seus filhos. E com a gente não é diferente. Então, nós olhamos para esse mundo caído, em pecado, ímpio, e a gente precisa ter graça, olhar para esse mundo com graça e misericórdia, dizer assim, eu é que sou livre. Eles acham que eles são livres, mas a verdadeira liberdade só Cristo pode nos dar, amém, irmãos? Então, a liberdade cristã, ela não te dá passe livre para que você viva de qualquer jeito. Em vez disso, é um chamado para vivermos em liberdade responsável, amando a Deus e amando ao nosso próximo, e cumprindo assim toda a lei. E nós vamos cumprir toda a lei de Cristo através do amor, irmãos, através do nosso testemunho, dessa liberdade que nós temos. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, 1 Pedro, capítulo 2, verso 16, ele vai dizer assim, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Amém, irmão? Vou pedir Kézia para colocar aí 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16. Olha que coisa linda, irmãos. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, irmãos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Amém, irmãos? Que eu e você possamos viver como servos de Deus de fato. Que as pessoas possam olhar para mim, para você, vai lá, um servo de Deus, que é livre, e a nossa liberdade precisa contagiar tantas pessoas assim, eu queria ser livre igual ele, eu preciso alcançar essa liberdade, e aí você vai ter a oportunidade de pregar o Evangelho de Jesus Cristo que liberta do pecado, do jugo, da morte, da condenação eterna, irmãos. Então, nós éramos assim, nós vivíamos assim, condenados. Foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou. Então, portanto, permaneçam firmes nele e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Não voltem para essa vida pecaminosa, destrutiva que é o pecado. É isso que ele está falando. Vocês estão livres, ó igreja em Gálatas, vocês estão livres em Cristo Jesus, vocês não precisam cumprir nada da lei, porque Jesus já cumpriu tudo, ele já justificou vocês. A liberdade em Cristo é central para a vida cristã, mas essa liberdade vem com responsabilidades. Devemos viver de acordo com o que o Espírito deseja, não com nossa vontade, cultivando o fruto do Espírito nas nossas vidas e evitando nossos atos da carne. E aí eu coloquei aqui, coisa linda, irmãos, somente assim poderemos experimentar a verdadeira liberdade e viver plenamente em Cristo Jesus. Quando nós deixamos o Espírito Santo nos conduzir e nós não damos a abertura para a vontade da nossa carne, aí de fato nós vamos viver essa verdadeira liberdade e vamos viver uma vida plenamente em Cristo Jesus. Nós precisamos agradar ao Senhor Jesus, precisamos viver nele, para a honra e glória dele. Para fechar o último texto, Romanos, capítulo 6, versículo 22, o apóstolo Paulo vai dizer assim, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Nós agora somos escravos de Cristo, escravos de Deus. Nós somos escravos livres, parece contraditório, mas é isso. Nós somos submetidos agora à lei de Deus, a Jesus Cristo, não mais à lei do pecado, da morte. E essa lei vai gerar fruto que leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Glória a Deus por isso. Nós estamos caminhando para a vida eterna, irmãos. Mas nós não podemos caminhar para a vida eterna carregando esse jugo pesado do pecado.
essa lei pesada de homens que nós não conseguimos cumprir. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Glória a Deus por isso. A liberdade, a verdadeira liberdade só pode ser experimentada através do derramamento de sangue de uma pessoa, Jesus Cristo. O seu sacrifício perfeito liberta todo aquele que crê, amém? O seu sacrifício perfeito liberta todo aquele que nele crê. Por isso nós precisamos viver plenamente essa liberdade que Cristo nos deu, condicionada à vontade dele, não à nossa vontade. Por isso que a nossa liberdade é condicional, é condicionada à vontade de Jesus. Nós não estamos aqui vivendo de qualquer jeito, ou vivendo para nós mesmos, não. Nós temos um propósito, nós temos uma missão, glorificar ao Senhor, e também pregar a mensagem, espalhar essa boa notícia para aqueles que ainda estão presos no jugo do pecado. Que assim seja, irmãos, para a honra e glória do Senhor, que você possa viver plenamente essa liberdade que Jesus nos dá através do seu sacrifício na cruz. Que de fato possamos contagiar as pessoas que estão ao nosso redor, até dentro da nossa própria igreja, contagiar através dessa liberdade, vivendo uma vida de alegria, de paz, e aí desfrutando do prazer de ser um cristão, de ser uma nova criação em Cristo Jesus. Que seja assim para a glória de Deus. Convidar o Ministério de Louvor. Nós vamos louvar ao Senhor, e você fique à vontade, nós vamos orar logo em seguida, e depois nós vamos dar alguns anúncios, alguns recados importantes.